Olá, olá a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí, quem for chegando. Boa noite. Oi, Fernanda. Oi, Luísa, Luciana, Ana. Boa noite para todos. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Espero que vocês estejam todos bem. Tava esperando. Tava terminando o trabalho aqui pra gente iniciar. Acabei de chegar em casa pra gente iniciar aqui esse bate-papo, que vai ser bem legal, bem legal. Olá, olá. Boa noite, Luísa. Oi, Lery. Antes de eu chamar o Kleber aqui, gente, acho que ele nem entrou. Deixa eu ver se ele já entrou. O Kleber entrou. Mas antes de eu chamar ele, eu queria que vocês colocassem aí, cliquem aí no aviãozinho para algum amigo de você receber essa live e ter a informação que muita gente não sabe a respeito de AVC. Muita gente acha que só quem tem AVC é idoso. Já vou te chamar aí, Kleber. E esse foi o intuito da gente poder, de eu trazer o Kleber aqui para a gente conversar a respeito disso hoje. AVC não tem idade, AVC não acontece só com idosos, AVC acontece com crianças, com adultos jovens, e é sobre esse tema, permeando vários outros na história do Kleber que a gente vai falar hoje. Então, se você acha que o seu amigo adulto, né, entre, vamos dizer assim, 20, 50, 60 anos, não sabe nada sobre isso, coloque aí, aperte aí nesse aviãozinho aí, gente, e mande essa live para o pessoal vir acompanhar aqui com a gente, porque a informação pode salvar várias vidas. E quem sabe no futuro você não vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Boa noite, Lari. Então coloque aí no aviãozinho, porque aí você vai mandar essa live para os seus amigos aí. Aperta o coraçãozinho aí, tô vendo vários corações aí. Obrigada pela presença de todos, porque aí a gente vai distribuir essa live para mais gente. Tem gente aí de Portugal pedindo para mandar um abraço. Muito obrigada por acompanhar aí de longe. É um grande prazer recebê-los aqui. Tem gente, esse é o poder da internet, né? A gente falar pro mundo inteiro, de tudo quanto é lugar. Tá sem som? Ixi, tá, o áudio tá ok e a imagem tá ok aí? A Luzinete tá falando que tá sem som, será que é só pra ela ou pra todo mundo? Boa noite, boa noite. Coloquem aí pra mim som e áudio ok. O Breno tinha colocado que tava ok. Agora eu fiquei meio na dúvida. Tá baixo? Bom, aqui no meu tá no máximo. Tem gente falando que tá ok. Às vezes tá baixo aí pra você. Ok, obrigada, gente. Então, vamos lá, né? Vamos começar, né? Sem enrolar muito. Eu vou chamar aqui o Kleber. Deixa eu só colocar aqui o tema, né, da nossa live, para que quem chegar aqui no meio da conversa não fique perdido. Quem chegar meio de paraquedas por aqui não fique perdido. Obrigada aí, gente, por falar que o som tá ok. E hoje a gente vai falar sobre isso. AVC não tem idade e eu não tô conseguindo fixar aqui meu comentário. Só um minutinho, gente. E eu já vou chamar o Kleber aí. Eu acho que ficou fixo o comentário aí. Kleber, já vou te chamar aí. Engraçado, tá acontecendo alguma coisa que eu não tô conseguindo chamá-lo aqui.
Gente, desculpa aí, mas são os ossos aqui. Kleber, vê se você consegue me chamar aqui, vê se você consegue participar da live aqui comigo, porque eu não tô conseguindo te chamar por algum motivo que eu não sei qual aqui. Eu não tô. Ah, pronto, aqui consegui. Acho que agora vai. Daqui a pouco seremos dois aqui na tela. Aê! Agora sim. Eu que te mandei o Agora convite. Eu te mandei a solicitação para participar. é, mas eu aceitei a sua solicitação. Não sei o que aconteceu aqui na minha opção aqui que não tinha essa opção, mas tá me escutando bem, tá me vendo bem, tudo ok? Tô. Eu pergunto a mesma coisa. Tá ótimo. Então, Essa imagem perfeito. tá ótima, a som tá ótima. Já tem gente falando aí, Kleber, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Eu acabei de ver Pessoal, minha veio mãe aqui pra te entrar. acompanhar. É, Legal, legal. É muito beleza. bom, né? A gente vê que tem muita gente aí querendo É, escutar o que você tem para falar, escutar sobre informação a respeito do tema. É um tema muito pouco falado e não foi demais. à toa que eu te chamei aqui para a gente Uhum. falar sobre o ABC, né? Que realmente não tem idade. Essa é uma campanha que a Associação Paulista, inclusive, vem aí tentando iniciar para a gente falar sobre isso, para a gente chamar a atenção que não é só idoso que tem AVC. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o meu convite de estar participando aqui dessa live. O Kleber é a primeira vez que ele participa de live e ele É, falou, exatamente. Ludmila, meu Deus! Falei, fica tranquilo que vai ser como se É só um fosse qualquer bate-papo. conversa. Eu É vou só encarar como um bate-papo. bate-papo. Exatamente. Exatamente, não tem nada demais, é só um bate-papo, trazendo informação para todo mundo aí. Tem gente de Portugal aqui também acompanhando a Oh, gente. que legal. É legal. Então, assim, fica tranquilo, sabe? Eu acho que a conversa sempre flui, aí vai chegando depois de uma hora, a gente quer ficar mais e se Eu bobear em tô, alguns papos, a ó, gente não para. eu tô aqui observando muitos amigos entrando, então já tô tranquilo por isso, né? Não é? Já te É, conhecem, aí estão te exatamente. prestigiando. E já sabe que eu Então, passei e por aí vai. legal, legal. Então, eu queria muito te agradecer essa sua disponibilidade de colocar a cara aqui para estar falando mesmo para tantos amigos, né? É. E estar trazendo a sua história aí como um exemplo, né? Como uma informação. Então, muito obrigada mesmo, de coração, por você estar gastando essa uma hora do seu dia para isso. Muito Não. obrigada, viu? Está sendo um prazer, desde já. E eu também aproveito para agradecer a oportunidade de falar sobre o tema. E como eu te falei a princípio, falar sobre isso hoje, para mim, é terapêutico. Quanto mais eu falo, mais eu vou botando para fora. Eu lembro que nos primeiros dias, se eu ouvisse a palavra AVC, eu já começava a chorar. E hoje eu estou conseguindo conversar mais tranquilo, então eu que agradeço a oportunidade. Isso é muito comum, a gente estava até conversando isso hoje mais cedo, né? Eu tenho vários pacientes Exatamente. que custaram a conseguir pronunciar a palavra AVC. Sempre falava, eu sou de Minas, né? Então aquele Uhum. trem lá, aquilo que aconteceu, enfim, aquele negócio, a gente fala desse negócio aqui, né? Coisa, aquela É, coisa. E às vezes era difícil até iniciar, falar a palavra AVC, porque realmente né, uma quebra de paradigmas, uma mudança abrupta da vida, ó, e a gente não tem todo o conceito. uma coisa que eu estou levando em consideração é que na empresa, lá onde eu trabalho, eu já ganhei outro sobrenome. É Kleber Avesista. Já tá assim, eu já declarando uma boa. E eu acho que quanto mais a gente se reconhece, entende, aceita a história que faz parte agora da sua vida, vai fazer para sempre, eu tenho certeza disso, eu acho, não, tenho certeza, eu vejo isso nos meus pacientes que têm essa conduta. O processo todo se torna mais suave. É um É, processo difícil, é um processo que não é fácil, mas se torna inclu, mais suave, se torna mais é, tranquilo, né? inclusive, há uns dias atrás, eu fiz uma postagem no meu Instagram exatamente falando sobre isso. Que assim, eu fiquei com receio de postar sobre, porque eu ficava me questionando, será que eu estou expondo a minha intimidade, o que eu sofri? Porque assim, eu posso estar errado, mas eu não considero AVC uma doença. Porque enquanto eu estive no hospital, em nenhum momento foi constatado nenhuma doença em mim. O AVC ele foi considerado
uma dissecção espontânea. Ainda tem esse detalhe. Então, assim, eu não tenho nenhum histórico de doença de base para AVC. Então, assim, eu estou dizendo que o AVC para mim foi um acidente dentro do acidente. Foi bem assim. E eu consegui Entendi. postar recentemente sobre isso. E a minha preocupação era exatamente imaginar que eu estaria me expondo. Mas, na verdade, eu comecei a pensar o contrário, porque não é exposição. O AVC hoje, a gente coexiste, eu convivo com ele. Eu acordo com a sequela do AVC, eu acordo e durmo com ele. Então, eu vou convidar ele para tomar um café agora. O negócio é esse. É isso aí, gostei, adorei. Eu acho que é bem por aí mesmo, né? É. Tornar mais leve aí essa coexistência, né? Não Que tem vai escolha. seguir, É. vai te seguir de uma forma ou de outra, bem ou mal, enfim, da forma que você lida melhor vai ser a forma que vai te seguir. Então eu É, acho, eu sempre falo isso para os meus pacientes também. O que eu Mas busco assim, todo dia, o que eu busco todo dia não é me pode falar. adaptar. O que eu busco todo dia é me adaptar a ele, entendeu? E eu até aproveito também, né, inclusive eu tô olhando aqui agora, ó, a minha fona acabou de entrar. Ia, fa- ia Seja falar, exa- bem-vinda. ia falar exatamente na minha voz. Caso não consigam entender, que eu acho que minha voz melhorou aí 100%, desde quando eu saí do hospital. Então, caso não consigam me entender, pode falar que eu repito tudo de novo, sem problema nenhum. Não, mas até agora, todos os papos que a gente teve via WhatsApp e até agora por aqui, não deu para entender tudo tranquilamente. Fica tranquilo. Então Qualquer coisa a ótimo. gente fala, tá? Tá bom, Mas beleza. vamos seguir. A gente fez mais ou menos um roteiro, gente, para a gente não se perder Eu e botei minha poder peça aqui. falar. Aí, cola aí. E poder falar do que é importante mesmo. A gente já vai falar porque que ele teve AVC e poder chamar a atenção do que a gente quer chamar a atenção, do que é importante, e poder tocar as pessoas e poder modificar alguma história de forma positiva. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, Kleber. O Kleber, na verdade, atleta, ele é atleta de karatê e de surf ski, Isso. e ele. Eu que acho que é melhor ele falar, né? Eu acho que é Eu melhor falo. você comentar aí quantos anos você tem, né? Qual que é a sua profissão, como é que é Pronto. isso, Vamos lá. para o pessoal realmente conhecer. Eu vou tentar fazer um compilado, que naquele áudio que eu te mandei lá há uns dias atrás, eu vou falar mais assim da minha condição de atleta. Eu tô começando a citar esse termo atleta. Inclusive, eu levei isso a uma psicóloga ontem, porque isso fazia muito parte da minha terapia, porque eu nunca aceitei que, de fato, eu era atleta. Eu sempre encarei a condição de atleta como um atleta de alto rendimento. E assim, eu sou atleta amador, eu não sou atleta profissional. Então, eu treino karatê desde os meus 13 anos de idade. E o karatê, ele é muito presente na minha vida por meu pai me influenciar a treinar. Entendeu? Meu pai é professor de karatê. Então, foi a partir daí que eu comecei a treinar o karatê de fato. Mas antes do karatê, eu fazia taekwondo antes. Aí eu lembro que quando eu comecei a treinar taekwondo, meu pai já era professor. Na academia eu era questionado: pô, como é que seu pai é professor de karatê e você treina taekwondo? Essas coisas assim, né? Aí depois eu pedi a meu pai para treinar karatê. Eu falei: meu pai, me leva para treinar karatê com você. Aí eu lembro que Filho meu de pai falou. peixe, peixinho né? Exatamente. Aí eu lembro que na ocasião que eu pedi, talvez ele nem se lembre disso, mas ele tá aí na live, ele vai ouvir. Meu pai falou assim pra mim, Kleber, karatê é pra quem gosta, não é pra quem quer. Então eu já entrei assim. Aí de fato eu comecei a me apaixonar pela arte e assim, eu sempre encarei o karatê como de fato um karatê para minha vida. Eu nunca foram poucas as vezes que eu encarei o karatê de fato como esporte, tá? Eu levava mais como a condição do Uma ensinamento, porque filosofia. exatamente a filosofia do karatê. E isso de fato eu levo para minha vida. Agora a canoagem, ela tem assim um ponto muito importante na minha vida, que eu comecei a remar porque eu comecei a remar em 2014.
Na época eu tava vivendo um quadro de depressão, na época. Aí, assim, eu lembro que a minha psicóloga, na ocasião, ela me perguntou assim, Kleber, o que é que você deixou de fazer? Ou seja, o que é que você quer fazer hoje o que você fazia antes que hoje você não faz? E na época, eu já surfava. Aí eu falei, pô, acho que eu vou voltar a surfar. Só que eu queria um negócio mais suave, né? Aí foi de fato que eu conheci, na época, o stand-up paddle. Aí eu comecei a armar de stand-up. Inclusive foi no Porto da Barra, que eu tenho um grande amigo, que ele é meu treinador, é meu irmão de vida, é Bruno Machado. Ele que me apresentou o stand-up paddle. Aí depois disso eu comecei a remar de canoa havaiana, até que o próprio Bruno, ele me apresentou o surf ski. Ele, velho, sua modalidade é essa aqui, ó, essa aqui você vai se dar bem. Aí eu comecei a remar de surf ski tem mais ou menos uns 3 anos, 2 a 3 anos, mais ou menos. E foi exatamente a bordo do surf ski que eu tive AVC. Que eu tive AVC. Assim, eu não considero em alto mar, acho que tem amigos meus aí na live que eles remam também. Eu não considero que eu estava em alto mar, mas eu estava um tanto afastado da costa. Então, foi quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas do AVC. Só para o pessoal entender o que é o surf ski é uma modalidade de canoagem oceânica. É assim, o caiaque ele é muito estreito, ele tem aproximadamente entre 40 e 50 centímetros de largura. É muito estreito, muito instável. Uhum. Inclusive, é porque eu estou começando a lembrar do... Eu estou começando a viver de novo o que aconteceu no dia do meu O que AVC. aconteceu? Exatamente. É um caiaque muito estreito, muito instável e é difícil remar nele. É difícil. Não é impossível, é difícil. E foi exatamente a bordo dele que eu comecei a sentir os sintomas da AVC. Mas o O que você detalhe é, sentiu? eu não sabia que era AVC. Eu sentia um mal-estar. Então, assim, eu pensei que eu só estava passando mal. Aí eu lembro que na hora quando eu comecei a sentir os sintomas, o meu caiaque ainda virou. Ele virou assim na água, né? Eu senti o desequilíbrio. Meu caiaque virou para a direita. E aí o meu remo ele soltou da mão, né? Ele ficou do lado do meu barco. Aí eu segurei o caiaque, aí quando eu tentei pegar o remo, eu estendi o braço para pegar o remo, eu senti meu braço descoordenado, meu braço balançava assim. Aí eu encostei o remo no caiaque, consegui segurar o remo e reembarcar no caiaque. Agora imagina aí um caiaque de aproximadamente 40 centímetros de largura, eu já tendo um AVC, e você sabia que era AVC, e eu consegui pegar meu remo, reembarcar nele. E eu lembro quando eu estendi assim o braço, eu estendi assim, para segurar o remo e começar a remar de novo, foi a hora que meu barco, meu remo, ele caiu. No lado direito ele despencou, tava sem força. Aí imediatamente eu falei, rapaz, se eu ficar aqui eu vou morrer. Eu pensei isso imediatamente. Eu falei, eu tenho que remar daqui a pelo menos até o Yacht Club da Bahia. Lembrando que eu tava a mais ou menos 2 quilômetros de distância do Yacht Club. Então ainda E remei, você mas não tinha consciência nenhuma de. Era um mal súbito que você estava tendo ali, estava passando é, mal. Nenhuma hora você teve eu a não, leve impressão que poderia ter sido um AVC? em Não. momento nenhum eu pensei que era AVC, em momento nenhum. Eu só senti um Uhum. mal-estar, eu senti desequilíbrio e meu lado direito sem força. E mesmo assim eu consegui remar até o Yacht Club. Porque eu pensei o seguinte, como eu estava longe do iate, que era o meu possível resgate, né? Era o meu possível resgate mais próximo. Porque na região do Yacht Club ali fica muita lancha, muitas pessoas que estão também remando, fica naquela região e tal. Aí eu pensei, pô, eu vou remar até lá, chegando lá alguém me resgata. Eu pensei assim mesmo, né? Aí eu consegui remar 2 quilômetros já com a AVC. Agora, quando eu percebi que tá na frente do Yacht Club, foi a hora que eu entreguei os pontos. Falei, pronto, eu vou ficar aqui na minha e vou esperar alguém aparecer e me resgatar. Aí foi quando alguns amigos, né,
Quem me viu assim, logo na. Quem me viu logo de cara, assim, passando mal, foi Marcelo Pato. Inclusive, acabei de ver que ele entrou na live aí. Ele Eu que. também, eu tô vendo que ele está aqui falando como que foi. Eu falei, ele devia estar na hora. Ele falou, inclusive, que Exatamente. você tentou soltar o remo. Ele. Aí Marcelo Pato, ele percebeu que eu tava passando mal. Aí, imediatamente, ele remou até meu caiaque. Isso tudo eu lembro. A hora que eu realmente desacordei foi quando eu lembro que eu cheguei no Yacht Club. Aí foi a hora que eu apaguei. Mas isso tudo eu lembro. Aí Pato chegou, ele percebeu que eu tava passando mal. Aí eu lembro que foi nessa hora que meu barco, que eu caí do barco. Quando eu caí, Pato segurou minha bermuda, que eu tava com bermuda assim de lycra. Ele segurou. E eu lembro muito bem o que ele me falou. Ele me falou, meu irmão, eu não vou te soltar daqui por nada. Foi o que ele disse. Aí beleza, ali eu fiquei um pouco mais confortável. Aí, imediatamente após chegou mais dois amigos, Lucas e Léo, que de fato eu tinha saído para remar com eles. Agora sempre me perguntam, Kleber, você estava sozinho? Assim, sozinho eu acho que eu estava, porque o meu caiaque é individual, eu estava remando só. Agora eu estava com outros amigos, assim, remando, respectivamente, calando o seu barco, então na prática eu estava só. Quer dizer, na prática eu estava sozinho. Tá remando eu, meu caiaque e Deus. A verdade era bem essa. E aí, E foi meio que um instinto meio de sobrevivência também, né, naquele momento. Você não sabia o que estava acontecendo e o seu corpo querendo, né, não responder e a sua mente é, provavelmente falando, vamos, corpo, responde aí que a gente exatamente. Já me per... tem que pegar ajuda com alguém, tem que ter alguma segurança, mais ou menos. A Mas, gente pensando racionalmente, exatamente. tá? É mais ou menos por aí, né? Inclusive, me perguntaram se em algum momento eu pensei que eu ia morrer. Me perguntaram isso. Assim, teve apenas um momento que eu pensei assim, porra, agora eu vou morrer. Foi quando eu estava na altura do Museu da Arte Moderna, o MAN, e assim, eu já Isso foi em estava. Salvador. Exatamente, Só para Salvador. não, Eu estava na só para altura na altura do MAN, assim, aí eu pensei que eu já estava perto do iate. Eu falei, porra, ainda tô no MAN. Ali eu pensei, cara, eu não vou conseguir chegar lá. Aí foi exatamente nesse momento que eu pensei, pronto, agora eu vou entregar os pontos. Ó a bobagem que eu pensei. O que é que eu vou dizer para meus amigos se eu morrer aqui? Eu pensei assim. Aí eu consegui, assim, eu consegui chegar até o Yacht Club. Aí lá eu lembro de Lucas, Lucas chegou até mim. Marcelo Pato, Lucas, Léo. Pato, ele gritou pro Cláudio Brito. Brito veio me resgatar também. Assim, de repente, eu tava no mar sozinho e apareceu muita gente para me ajudar, entendeu? Porque ali não é uma região que fica, assim, efetivamente vazia. Sempre tem alguém remando. De vez em sempre a gente sai só para remar, mas a gente sempre encontra um amigo na água, entendeu? Sempre encontra. Então, e foram. acabou se tornando uma força-tarefa ali para Pô, te ajudar. foi demais. Se eu falar muito disso aqui, acho que eu vou me emocionar. É bom a gente se sentir querido de alguma forma e ter pessoas que se preocupam realmente, né, com a nossa saúde Exatamente. e dar isso ali. E aí, você foi para o hospital, chegou até o. Foi direto para o hospital, acredito, né? Aí, não, eu fui ainda para. Eu fui resgatado pela catraia do Yacht Clube da Bahia. Aí eu fui pro iate, eu fiquei na enfermaria do iate a princípio. Para minha sorte, quando eu cheguei no iate, tinha um associado do clube que ele é médico e ele me deu os primeiros socorros, assim como a própria enfermaria do Yacht Clube. Eu aproveito até para agradecer o Yacht Clube por todo o suporte. Aí depois disso, o pessoal entrou em contato com o SAMU. Aí a ambulância do SAMU chegou e eu fui regulado para o Hospital Português. E nessa jornada, assim, quando eu fui regulado para o Português, começou a minha jornada de hospital. Aí nessa labuta aí foram, se não me engano, 7 dias ou 10 na UTI e mais 10 no quarto, entendeu? E o tempo todo que eu perguntava pro médico se eu iria voltar a treinar. Eu perguntava isso o tempo todo. Eu vou voltar a treinar, vou voltar a treinar, vou voltar a treinar. Era a minha grande preocupação naquele momento.
Até porque eu tive AVC no dia 17 de novembro. E eu iria fazer exame no Karatê para faixa preta, que eu sou faixa marrom de Karatê. Eu ia fazer exame para faixa preta no dia 13 de dezembro. Era o meu exame para preta. Menos de um mês. Exatamente. Por enquanto, eu só sou faixa marrom. Por enquanto. Mas, mas assim, quando eu boto isso na dividida, eu acho que na vida eu sou faixa preta. Na vida eu já sou. Isso eu não tenho dúvida. Com certeza. Mas com certeza, sem sombra de dúvida. É. Mas a sua preocupação era voltar a treinar, porque era aquilo que estava Exatamente. acontecendo na sua vida ali naquele momento, né? Assim, Inclusive, o voltar a treinar, hoje é a minha maior meta do AVC, no pós-AVC, é voltar a treinar. Porque as minhas atividades diárias, assim, eu tô conseguindo me virar, entendeu? Eu faço tudo praticamente, eu faço tudo. Eu já tô dirigindo já, e meu AVC ele tem 3 meses, entendeu? Eu voltei a trabalhar, Assim, eu voltei a trabalhar, acho que tem um mês mais ou menos, que eu já voltei a trabalhar. Então, mas me conta, antes da gente chegar até esse ponto aí, quando você foi para a UTI, no hospital, quando você recebeu o diagnóstico que havia sido um AVC, quando foi isso? Assim, como é que foi isso para você? tô pensando. É porque, foi uma situação estranha, porque eu lembro que eu estava na UTI, aí chegou alguns médicos, eles perguntaram para mim assim, Kleber, você sabe o que está acontecendo com você? Eu falei, não, você está ouvindo o povo comentando aí. Eu ainda não sabia, cara. Quer dizer, eu sabia porque o povo já está comentando que era AVC. Mas a equipe médica, eu não lembro da equipe ter me dito assim, você teve AVC, enfim. Mas eu, sinceramente, eu encarei na boa. Eu não fiquei assim, desesperado. Eu não fiquei. Mas você tinha ideia do que era o AVC quando falaram AVC? Alguém chegou para te explicar? Porque alguém deve ter chegado para você e falado, olha, ou só depois que você soube, que você teve um AVC por dissecção da artéria vertebral. Só estou perguntando isso porque é uma das causas de AVC mais comum em pessoas jovens, né? A Então, não é a dissecção, única. exatamente. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre ela aqui. Você já tinha ouvido falar? Como é que foi no dia? Eu já tinha ouvido falar de AVC, e AVC em idosos. AVC em jovem da minha idade, a primeira vez que eu soube foi comigo mesmo. Eu senti na pele o que é isso, entendeu? Eu Você nunca não tem tinha nenhum amigo que tenha tido, nem ab- ninguém próximo. absolutamente nenhum amigo. E eu acho que dos meus amigos eu sou o primeiro. Eu acho. Eu até assim, eu também sempre tive um perfil muito curioso. Eu sempre li muito, busquei muito e tal. E eu trabalho com equipamentos médicos. Então, o ambiente hospitalar, para mim, ele é um ambiente que eu conheço, entendeu? Sim. Então, quando eu ouvi a primeira vez que eu tinha passado por um AVC, né? Eu estava vivendo um AVC, eu comecei a ter uma ideia do que era, exatamente por eu ter uma certa experiência em ambiente hospitalar, entendeu? Mas em nenhum momento assim, pelo menos que eu lembre, ninguém me explicou efetivamente o que era o AVC, entendeu? Eu já sabia o que era pelo ambiente que eu convivia. Mas para alguém me explicar, isso não aconteceu. Isso aconteceu muito bem na consulta depois que eu tive alta. A minha médica, ela me explicou detalhadamente o que foi que aconteceu, entendeu? Ali, de fato, ficou claro para mim o que foi que aconteceu comigo. Inclusive, depois que eu tive o AVC, que eu soube que era dissecção, nesse momento foi que eu comecei a conhecer outros casos parecidos. Foi exatamente nesse momento. Inclusive casos parecidos com o meu. A gente já tem um aqui, ó, na Kelly Martins, falando que o dela foi dissecção também. Eu não cheguei a conhecer de fato
assim, para olhar nos olhos, né? Mas É também porque a gente não está podendo conhecer muita gente ultimamente, né, Cleber? exatamente, tem a Conhecer só pandemia. aqui, ó. E tem esse detalhe, né? Eu tive o AVC em um período pandêmico. Então, ainda assim, eu dei sorte de achar uma vaga na UTI. Que hoje em Salvador Exatamente. tá complicadíssimo. Abarrotado. Exatamente. E aí Brasil inteiro, né? eu conheci um caso, assim, eu conheci alguns casos de AVC por dissecção, de um rapaz que ele treinava jiu-jitsu, ele teve AVC durante o treino de jiu-jitsu. Teve outro caso aqui em Salvador de um cara treinando capoeira, ele teve AVC. Mas no caso desse cara que treina capoeira, ele, ele sofreu um choque, né? Um chute na cabeça. Então, teve uma explicação. Aí, a partir daí, eu comecei a contactar muita gente através do próprio Instagram, da própria rede e tal. Que hoje a gente tem essa Então, ferramenta olha só. que conecta, né? Vou aproveitar um pouco aqui a deixa da Eliana, que ela está perguntando o que é um AVC de secção. Na verdade, é de dissecção. Deixa eu só Isso. explicar isso um pouquinho, Kleber, para o pessoal, para ficar mais claro, assim, para as pessoas entenderem, porque a gente tem causas diferentes de AVC e as mais comuns no jovem é quando acontece no adulto jovem ou no adulto uma dissecção arterial, geralmente na região da cervical. Cervical é essa região do nosso pescoço aqui, né? A gente tem as vértebras da coluna cervical, que é o nosso pescoço. E aí podem ser as artérias da região anterior, né, a carótida, por exemplo, que é menos comum de acontecer, como pode ser as artérias vertebrais, que é na região posterior, que é o mais comum de acontecer, tá? Nas artérias vertebrais. Então, assim, a gente tem a dissecção arterial sem causa espontânea, que a gente chama, sem uma É o meu causa caso. específica, que é o caso do Kleber. E a gente tem a dissecção arterial cervical, que geralmente vem seguida de um trauma, tá? Então, o que é a dissecção? Só para vocês entenderem, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem didática. Eu uso uma explicação que eu li num artigo há um tempo atrás, que eu achei fantástico. Eu acho que dá para entender perfeitamente o que é uma dissecção. Um nome tão estranho, né? Tão difícil e pouco conhecido. Então, no artigo, eles dão esse conceito da seguinte forma. Imagine um casaco de couro de frio. E geralmente a gente tem um casaco de couro e a gente tem a parte de fora do casaco, que é o couro, que é um pano muito, né, firme, mais forte. A gente tem a parte de dentro do casaco, que geralmente é uma seda, que vai ficar encostado no nosso corpo, que é um pano mais leve, um pano mais fino. E a gente tem uma parte do meio desse casaco, entre esses dois panos, que geralmente é uma manta térmica, para conseguir fazer o aquecimento do corpo. E é mais ou menos assim que funciona a nossa artéria. A gente tem como se fosse 3 camadas, uma parte mais de fora, uma parte de dentro, intermediária, vamos dizer assim, e uma parte mais de dentro. Então, fora, dentro e a do meio. E a resistência do material da parede do vaso da artéria é exatamente fazendo uma analogia com o do casaco. Então, a parte mais de fora da artéria ela é mais forte, mais resistência. A parte do meio da artéria, mais de dentro, vamos dizer assim, ela é mais frágil, mais É mais leve, mais fininha. frágil, mais fininha. E a parte do meio é uma resistência intermediária, vamos dizer assim. O que acontece na dissecção? Geralmente, a ruptura, há uma lesão na parte mais de dentro dessa artéria, que é uma parte mais frágil, mais sensível. E se tem uma lesão naquela região, podendo chegar até a parte intermediária também, o corpo mesmo começa a lutar contra aquela lesão e por conta dessa luta contra a lesão, num aspecto neurofisiológico, fisiológico mesmo de defesa do nosso corpo, são formados alguns trombos, porque está tendo sangramento naquela região. E é esse trombo que desloca daquela região e que vai até alguma parte do cérebro e causa o AVC isquêmico. Essa isquemia é feita por um trombo que é formado para defender uma lesão que acontece ali na artéria.
Então, não sei se deu para vocês entenderem, se ficou Eu claro, entendi. mas entendeu, Kleber? Esse é o que acontece. É por que acontece o AVC? Existem causas de trauma, como eu falei, igual o Kleber falou dos casos que ele conheceu aí, né? Geralmente, né, esportes onde tem, né, um trauma constante nessa região da cervical. Existem traumas, por exemplo, pós-acidente automobilístico, onde você faz aquele movimento forte da cabeça para frente, e aí a lesão por chicote que a gente utiliza na ortopedia, porque o cinto prende e a cabeça vai para frente, pode gerar também uma dissecção, isso é comum. E existem as causas espontâneas, que não tem, que É o meu acreditas caso. que tenha, que é o do Kleber, que não houve nenhum trauma, e que acreditas que tenha, talvez, uma predisposição genética a ter uma resistência menor da parede desse vaso, e Eu aí ela tenho, se rompe por uma diminuição dessa resistência. eu tenho uma Mas é uma observação. suposição. Inclusive, enquanto eu estive no hospital, eu fiz um exame chamado, acho que ultrassom transesofágico, que era exatamente para saber se eu tinha, se eu dava positivo para forame oval patente, que também é uma das causas de AVC, né, em jovem. E o meu deu positivo para forame, de forame oval patente. Mas o meu caso de forame oval patente, ele não foi o caso cirúrgico. A cardiologia descartou a possibilidade da cirurgia, porque não foi isso de fato o que causou um AVC. O AVC foi exatamente pela condição da dissecção, então aí descartou a possibilidade. Mas eu tenho que observar isso enquanto qualquer exame que eu faça cardiológico, eu tenho que acompanhar Sim. o meu forame oval patente. É chama de FOP, né? Exatamente. É um problema que a gente tem no coração que fica um pouco mais aberto do que deveria. É, E isso pode acontecer. Isso pode, tem alguns estudos, isso não é fato ainda, não é ainda 100% comprovado, mas tem alguns estudos que podem mostrar uma fragilidade da parede arterial quando existe alguma coisa nesse sentido. Então, então, pode ter essa associação também, né? Então, o que a gente precisa entender? Que essa foi uma causa que gerou o AVC, mas que, independente da causa do AVC, mesmo por uma dissecção ou por um trombo que se desloca em algum outro sentido, um aumento do colesterol, maus hábitos de vida, até um AVC hemorrágico, o que conta a partir desse momento que teve AVC é que o cuidado, né, vamos dizer assim, o socorro ali, ele tem que ser prestado o mais rápido possível, independente da causa. Então, por isso que é importante todo mundo que está aqui saber e disseminar essa informação de que existe sim, mais comum por dissecção e por outras causas que a gente não vai comentar aqui agora, que não é o tema, mas que independente da causa, é bom que vai saber a causa mais para frente, depois que estiver tudo estabilizado. O objetivo naquele momento lá que o Kleber estava tendo um AVC, né, dentro da água, era salvar a vida dele, né? Então, assim, quanto mais rápido conseguir chegar, quanto mais rápido direcionar, eu vi alguém comentando aí que houve uma demora até chegar no hospital e realmente ter tido, né, a condução correta do quadro. Isso acontece, infelizmente, comumente. Eu escuto muita gente chegando até a mim falando, Mila, eu acho que eu tô tendo AVC, o que eu faço? Eu falei, vai para o hospital, chama o SAMU agora e vai para o hospital exatamente. agora, na dúvida. Não fica esperando amanhecer, não fica esperando achar que vai passar, não fica esperando nada disso, vai para o hospital agora. Mas a gente precisa também de qualificação de serviço para que realmente a gente possa ter uma boa prestação, um bom serviço prestado a nós, né? Então, assim, e eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente chama atenção para as pessoas a respeito disso e melhor esses serviços vão, vão ser prestados. Aí o Marcelo está falando que o SAMU estava insistindo que não seria AVC. Foi Ainda é muito exatamente. comum, mesmo por parte dos profissionais, achar que gente jovem não teve AVC. Sabe o que é muito comum? Quando você tem dissecção da arterial, vertebral, seja qual for, em pós-acidente de carro, que a última coisa que a pessoa pensa é num AVC, que vai pensar no traumatismo crânioencefálico. Eu tenho paciente que passou exatamente por isso e que teve uma demora na prestação de socorro absurda, porque estava investigando TCE, que é um traumatismo crânioencefálico, que é o mais comum ter no acidente de carro, óbvio que é, né?
Mas, enfim, eu acho que a gente precisa ter profissionais cada vez mais qualificados para isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa chamar a atenção de que não acontece só em gente idosa, que acontece em gente jovem também. As minhas pacientes que são novas, eu tenho vários pacientes adultos jovens, a partir de 30, 40 anos aí, elas falam, hoje até uma falou comigo, falei, muita gente te para na rua perguntando o que aconteceu, se é AVC, mas você é tão nova. Essa é a frase que me falam o tempo inteiro. Mas como? Você é tão nova? Nunca vi, não conheço ninguém. Eu quero fazer uma observação sobre isso. Eu ouço muito isso até hoje. Você é tão novo, você é atleta, você tem hábitos saudáveis e tem AVC. Assim, ouvir isso às vezes me incomoda, porque fica parecendo que a pessoa, o fato dele praticar esporte, ele ter hábitos saudáveis, ele ser um atleta, parece que o cara ele é inquebrável. E não pode acontecer nada com ele. Mas, assim, o AVC ele tá me mostrando muito, tá deixando muito claro para mim que a gente está suscetível a tudo, a qualquer momento, em qualquer lugar. A gente não tem controle sobre isso. Ele chegou e pronto. Ó, o AVC bateu na minha porta. Quer dizer, o AVC nem bateu na minha porta. Ele entrou na minha casa, sentou na mesa e ficou. Ele tá fazendo isso hoje, entendeu? Então, é a coisa que a gente não tem escolha. Sim, mas eu acho também que existe um contraponto aí, sabe, Cléber? Eu acho que não pode nem ser tanto ao céu, nem tanto à terra, sabe? Por quê? Porque existem muitas pessoas que tiveram AVC que muito provavelmente foi por conta dos fatores de risco não controlados, não foi o seu caso. E muitas pessoas que têm os fatores de risco completamente controlados podem ter AVC também. Então eu acho assim, que é necessário cuidar, mas tem muita gente, como o seu caso, que não deveria ter, vamos dizer assim, né? Se a gente conseguir a regra da questão dos fatores de risco controlados. Mas a maioria das pessoas que têm AVC são por alterações que a gente pode controlar, né? De fatores de risco que a gente chama controláveis, mas existe uma parcela da população que teve AVC que está dentro dessas causas, assim, que a gente às vezes não consegue. As causas espontâneas, exatamente. Foi o meu caso. E tem pessoas que a gente nem identifica, tem várias pessoas que já vieram conversar comigo falando isso, Ludmila. Até hoje eu não consegui definir a causa. Acho que pode ter sido um trombo por tratamento anticoncepcional, acho que pode ter sido isso ou aquilo. Então, assim, mais uma vez, né? Assim, a gente tem coisas que a gente não tem como controlar. Foi relatado aí que realmente o SAMU ele demorou pouco para me dar o devido atendimento. Mas assim, eu agradeço também ao SAMU pelo fato deles terem me deslocado para o hospital. Então, eu vou levar isso em consideração. Agora eu acho até que eu estou um pouco chato na minha rede, porque eu tenho publicado muitas coisas referente ao AVC na condição das pessoas entenderem, assim, pelo menos saber identificar quando está acontecendo AVC. Porque, assim, uma coisa que eu vi muito desde quando tinha AVC, do AVC para cá, é que tempo é cérebro. Então, quanto mais rápido a pessoa que está sendo acometida, quanto mais rápido ela for atendida, melhor ainda. Eu tô rindo porque eu me identifico com você. Tem horas que eu acho que eu tô bem chata, porque ainda falando muito, postando muito, falando sobre isso o tempo inteiro, todo dia eu posto conteúdo a respeito, volta e meia que eu falo, é quase dia sim, dia não. Tem gente que ainda me pergunta coisas básicas, gente que chegou agora, gente que não tem informação, gente que teve algum ente querido ou ela mesma teve o AVC e nunca soube de nada, né? Então isso vai acontecendo, infelizmente, diariamente. Então, assim, a gente fica meio chato, né? Mas eu acho que é importante falar. Mas assim, sobre enquanto isso, for para alcançar, eu vou continuar sendo chato. Em algum momento alguém vai receber essa mensagem. Eu penso assim. Assim, eu acho que esse conhecimento é importante. Até porque, por exemplo, eu estava sofrendo já as consequências de um AVC, eu estava com todos os sintomas, mas em mim mesmo eu não sabia aquilo, entendeu? Então, talvez, se eu reconhecesse, talvez eu gritasse por ajuda. Inclusive, mais uma vez, eu vou citar Pato, Marcelo Pato, porque Pato, ele sinalizou que, quando ele me encontrou, ele disse que eu tentava gritar e eu fazia grunhidos, foi o termo que ele usou. Eu fazia grunhidos. Então, assim, eu acho que eu tentava gritar para socorro e não conseguia, entendeu?
talvez, se lá atrás eu tivesse identificado antes o AVC, talvez eu já tivesse pedido socorro. Então, talvez, mas eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava passando Sim. mal. Agora, o que era, eu não sabia identificar. Entendeu? Uhum. Isso de fato Então, aconteceu no é a questão hospital. da fala, né, que estava, É. né, prejudicada, um lado do corpo, um braço seu que não conseguia, né, responder. Então, são sinais aí que é bem característicos. E, Mas hoje a gente tem fala. e Pato falou que foi difícil tirar o remo da minha mão. Ele disse que foi difícil. Que minha mão Porque travou o às vezes remo e segurou, né? Segurou o remo. pode acontecer. É. E aí, se a gente for pensar, foi em novembro que você falou, né? Foi, Tem no, 3, 4 meses. é, fez 3 meses agora, dia 17. Tá, 17 de 3 meses. fevereiro fez 3 meses. Foi 17 de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses que Tem eu tive. quase 4. Daqui a pouco está fazendo quatro Daqui a meses. pouco 4 meses. E eu tenho curiosidade para saber uma coisa a respeito assim, da sua história e atualmente você está no processo de reabilitação, acredito É. eu, né? Assim, na questão física, ainda provavelmente você já falou que faz terapia, então a assistência de uma psicóloga também, eu acho que é fundamental para A minha entender todo esse processo. psicóloga, ela me acompanha, acho que uns 10 anos, eu acho, minha psicóloga. Uma coisa que eu tinha vergonha de falar é que eu fazia terapia. Eu recomendo todo mundo fazer terapia. Eu recomendo. Sim, Eu sim. faço. E, E eu comentei e isso com aí, ela ontem, por sinal. Inclusive, e aí eu não aceitei a live ontem porque eu queria conversar com ela sobre a live. Então, e aí eu acho que é importante, né, a gente pensar assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, tá? Aham. Agora, como eu sou fisioterapeuta, né, o meu conhecimento e a minha experiência é em torno da questão física, né, da reabilitação física, obviamente não tirando de lado a necessidade e a importância de diversos outros profissionais dentro da equipe, mas é o que a gente vai falar aqui que eu posso falar com maior propriedade. Você fez fisioterapia, você me falou que fez fisioterapia durante algum tempo e hoje você tem Fiz. algumas dificuldades ainda motoras que podem ser melhoradas para que você atinja a sua meta, não é isso? Que é Aham, voltar a perfeito. treinar. Não é isso? Exatamente. Você como atleta, né? Você identifica, ainda mais que você falou no início, a questão do karatê, de você desde de novo seguir muito a questão da filosofia do karatê. Você identifica algum tipo assim de característica específica que um atleta tem que ter, ou que quem segue uma filosofia igual ao karatê tem que ter, que te auxilia e que te ajuda nesse processo de recuperação física, de reabilitação? Eu vou dizer que tudo. Tudo que eu faço hoje, na verdade, tudo que eu faço na minha vida, eu sou o chato da empresa nesse sentido. Porque tudo que eu faço na minha vida, o karatê, ele tá presente, entendeu? Independente do gestual esportivo. Porque eu costumo dizer que o karatê, ele forjou e forja o meu espírito, entendeu? Porque assim, o que tá fazendo de fato a minha reabilitação ela ser progressiva é exatamente a minha cabeça. Eu tô começando a reconhecer isso, entendeu? E assim, a minha cabeça, o meu espírito, eu forjei no karatê. O karatê me forjou isso. O karatê exige isso, entendeu? Eu comecei a entender o que meu pai disse lá atrás, eu tô começando a entender agora, que ele falou que karatê é para quem gosta, não é para quem quer. Então, eu tô começando a entender agora. E já a canoagem, ela me dá a sensação de fato de liberdade, entendeu? É mais assim. E é fato que o gestor esportivo também da canoagem, esse termo eu achei até bonito. A primeira vez que eu ouvi foi a minha fisioterapeuta que falou, gestual esportivo. E, inclusive, ela conduziu boa parte da minha reabilitação. Ela conversava muito comigo. Ela conduziu a minha reabilitação exatamente no gestual esportivo do karatê e da canoagem, entendeu? Isso tem me Só ajudado para quem muito. não sabe, gente, gestual esportivo é aquele movimento específico para aquele esporte que a Isso. pessoa faz repetidamente. Então, em determinados esportes, você faz vôlei, você faz isso daqui repetidamente.
né? Se você faz exatamente. canoagem, provavelmente você faz isso daqui repetidamente, enfim. É. E aí é como se já tivesse uma memória motora Memória lá dentro esportiva, né? da medula lá do Kleber, que tem os que a gente chama é, padrões geradores de padrões motores na medula, que já está lá. É como se fosse uma pastinha do computador que a gente tem na nossa casa, que a gente vai jogando os arquivos que a gente acabou de fazer. Então, no nosso corpo é mais ou menos isso, entendeu? Então, toda aquela memória motora que está na medula, e ele não tem lesão medular ali naquele momento. A lesão é Exatamente. cerebral. É Então, aquilo cerebral. está íntegro. Então, a gente pode fazer o caminho de volta, né? De fora para dentro, para poder chegar até o cérebro, enfim. E aí Inclu- a gente geralmente trabalha, né, com essas memórias que as pessoas têm, né? E quem é atleta tem essa memória motora bem forte, né, Cleber? Inclusive, você falou, usou um termo aí chamado que a gente faz as coisas repetidamente. E karatê, o tempo todo a gente repete, a gente acerta, erra, repete o tempo inteiro. A gente repete para buscar a perfeição. O karatê é mais ou menos assim. E a canoagem entra em todos os aspectos, em tudo, tudo isso aí. Eu não consigo enxergar de fato uma filosofia na canoagem, mas assim, o tanto que ela me traz, tanto em espírito, alma, a minha prática esportiva, é gigantesca, entendeu? Isso aí eu não tenho o que falar. Só o fato de eu poder remar na Baía de Todos os Santos, no Pôr da Barra, e ter aquilo tudo ali ao meu alcance, aquilo é perfeito. É uma terapia também, entendeu? É uma terapia. Sim, claro. Eu E estou te assim, perguntando isso porque isso, quando eu resolvi. Você quer falar? Pode falar. quero. E sem dúvida nenhuma, como eu falei uma vez, comentei com você, eu não tenho dúvida que a minha rotina de atividade física que eu tinha antes, ela está me ajudando hoje na minha reabilitação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? E isso faz com que as minhas sessões de fisioterapia, qualquer outro tipo de terapia que eu faça, fique mais fácil. Porque, por exemplo, eu já tenho o hábito do treino, eu sei o que é treinar. Eu não sou educador físico, não sou fisioterapeuta, não sei o que é treinar. Eu sei o que é fazer isso, eu sei o que é executar. Então, para mim, fica mais fácil. Isso eu não tenho dúvida. Então, quando eu resolvi te convidar para a gente bater esse papo aqui hoje, eram exatamente essas características que eu queria, que eu provavelmente achava que eu iria encontrar em você mesmo sem te conhecer, só pelo fato de você, né, pela sua história, de você ter sido atleta, mesmo de forma amadora, sem Uhum. problema nenhum, não, não Eu já é aceitei, eu desmérito já aceitei que eu sou nenhum, atleta. não é desmérito nenhum. Exatamente para trazer para as pessoas uma coisa que eu sempre falo, assim, eu acho que eu também sou meio chata nesse discurso, mas é porque eu acho que isso é tão fundamental, eu tenho certeza que isso é tão fundamental, que a repetição, a motivação, que a vontade de fazer acontecer modifica muito a recuperação, a reabilitação, o ganho dessas pessoas, a identificação, entender o que está acontecendo com você, aceitar o que aconteceu. Então, todos Exatamente. esses aspectos são aspectos que provavelmente você passou no esporte, né? Eu, Às vezes aceitar uma derrota, até, enfim, até, aceitar até antes um não desempenho bom, é, enfim, né? até antes do AVC, eu já passava por isso. Porque teve várias vezes que eu pensei em largar o karatê. Eu até comentava com meu pai, porque treinar karatê é difícil. E assim, é como se você fizesse algo o tempo inteiro, treinasse o tempo inteiro e nunca estivesse bom. É mais ou menos isso. Porque a gente sempre está buscando exatamente a perfeição. Entendeu? Mas a perfeição, como a gente nunca vai alcançar, então o karatê é um treino para a vida toda, entendeu? Então, assim, eu vejo isso hoje. Por exemplo, muita gente me perguntou também, Kleber, que tipo de sequela você ficou? Eu não consigo dizer que sequela eu fiquei. Eu consigo dizer, por exemplo, tem coisas que antes eu fazia e hoje eu não consigo reabilitar para aquilo ali, entendeu? Eu não consigo identificar a minha sequela, porque assim, quando eu ouço sequela, eu vejo algo muito limitante, entendeu? Pô, eu não vou fazer isso porque é a minha sequela. Mas assim, eu posso criar outros artifícios para executar a mesma atividade. Eu estou pensando dessa forma, entendeu?
Isso Na foi o que ela verdade, a entendeu. reabilitação. Não, na verdade, o objetivo da reabilitação física ele vem muito em cima do que a gente chama de atividade, né? Então, É, atividade seria qualquer tipo de movimento que leve a uma função, sentar, levantar, deitar, virar, pegar alguma coisa, pentear o cabelo, escovar o dente, se maquiar, vestir roupas, se calçar, enfim, isso tudo são atividades. E quanto mais atividades a gente faz no nosso dia a dia, mais participação a gente tem na nossa sociedade. E o indivíduo, ele, exatamente. sem participar da sociedade, ele vai acabar. A gente está percebendo isso agora com a pandemia, com esse isolamento, né? O quanto que as pessoas estão ficando mal de saúde mental por conta dessa limitação de participação. Eu até, É, quando começou a pandemia, eu até fiz um post a respeito disso. O que todo mundo está passando hoje é o que muita gente, né, que tem alguma alteração, alguma doença, alguma sequela, por algum motivo ou outro de saúde, passa em casa essa restrição. Então, eu acho que o importante é pensar exatamente isso que você está falando, sabe, ô Kleber? O que eu quero? Esse tem que ser um objetivo. Então, eu quero voltar a treinar. Essa é uma atividade que você quer fazer. O que você precisa exatamente. para voltar a treinar? E aí a gente É ir em cima exatamente isso. disso, né? Então, e isso se tornar parte do seu dia a dia, né? E isso, eu não falo que você tem que viver da reabilitação, mas você também não pode achar que você ir na fisioterapia uma hora por dia vai resolver todos os seus problemas. É uma mudança de mentalidade. Tem que acontecer Exatamente. uma mudança e uma ressignificação, uma virada de chave aí na cabeça, que talvez para você tenha sido mais fácil, porque o esporte te proporcionou isso a vida inteira, Exatamente. né? Eu tinha, ó, antes do AVC, eu treinava exatamente todos os dias. Eu treinava de segunda a sexta. Sábado e domingo era o dia que eu não fazia nada. E eu achava que poderia fazer mais. Então, assim, quando eu comecei minha reabilitação, eu não me reduzia apenas o trabalho que eu fazia na fisioterapia. Quando eu chegava em casa, eu já chegava treinando. Eu já chegava assim. Tanto que teve um dado momento que a minha fisioterapeuta e a médica também, ela falou para eu parar de treinar em casa. Porque eu estava fadigando meu músculo. Quando eu chegava na fisioterapia, eu não rendia. E teve um momento específico que eu achei até que a minha reabilitação estava regredindo. Na verdade, eu estava cansado, entendeu? Do tanto que eu E é por fazia. isso, e é por isso que precisa de uma equipe aí por trás, porque às vezes, né, a gente perde a mão. Quando é com a É, gente, até mesmo eu, se for ter que fazer fisioterapia, tendo o conhecimento que eu tenho de fisioterapia, eu não vou saber fazer para mim da mesma forma que eu faço para outras pessoas, né? Porque a gente perde a mão um pouco às vezes, a gente não tem muito. Por mais que você seja interessado, tente entender o que está acontecendo com você, às vezes o conhecimento não está presente ali, né? Eu até brinco com as minhas, tem pacientes que exatamente. já sabem de muita coisa de fisioterapia, mas eu brinco com elas, eu falo assim, ó, no final o relatório é de alta, não é um diploma de graduação, porque eu fico enchendo Exatamente. tanta paciência para ter o entendimento e entender o que está acontecendo, perceber o próprio corpo, até para poder chegar para a gente e falar, olha, eu estou precisando disso, porque são vocês que vão falar. Quem teve o AVC que vai saber qual que é a meta, não sou eu como Ó, fisioterapeuta. todo dia que eu tenho sessão na TO, inclusive ela entrou, acabou de estar aí na live, a minha terapeuta ocupacional é Glícia, eu sempre levo para ela alguma coisa que eu preciso. Hoje mesmo eu tive TO de tarde, eu falei, Glícia, eu preciso voltar a escrever, eu preciso digitar. Foi o que eu falei para ela. Imediatamente a gente começou a fazer exercícios, entendeu? E assim, eu comentei com a psicóloga que a minha terapeuta ocupacional, ela é a melhor do mundo porque ela acredita mais em mim do que eu mesmo acredito em mim, entendeu? Ela consegue me estimular a esse ponto. E ela falou que eu tenho um cérebro, assim, magnífico, né? Porque ela apresenta o estímulo e imediatamente eu consigo responder o estímulo. Eu fico Legal, que fascinado com esse bom. negócio. Não, e é impressionante. E aí desmistifica também, sabe, Kleber, o que a gente tem dentro da neurologia, de que paciente neurológico, pessoas que tiveram alguma lesão, como AVC,
o tratamento é lento. É claro que depende de cada tipo de lesão, Exatamente. mais uma vez, Exatamente. é claro que depende de cada tipo de pessoa, do histórico, mas sim, a gente pode ter resultados no mesmo dia até da sessão. Esse relato do Kleber aí é exatamente isso, entendeu? A TO vai, estimula de uma forma correta, ele vai, responde dessa forma, de uma forma interessante, de uma forma legal, porque a estimulação foi feita correta e porque o cérebro dele consegue responder. Então, E, tudo isso é um o que eu acho, casamento o que eu perfeito. acho bacana é que ela oferece o estímulo, imediatamente eu respondo, ela me mostra, tá vendo aí? Era isso aí que eu tava te falando. Ela fala assim mesmo. Então, assim, eu consigo perceber também, né, que tá realmente dando resultado. Isso é Aí ela bacana. falou que seu perfil de guerreiro ajuda e ajuda muito, não tenho dúvida disso. E é É. isso, esse que é o objetivo nosso aqui, sabe? Assim, trazer informação, mas tentar mostrar para as pessoas que, claro, gente, fácil não é, uma mudança abrupta na vida, mas eu acho que a gente tem que ver por outra perspectiva, sabe? Isso, Tentar. Eu isso. acredito muito que você deve ter se ressignificado muito quanto pessoa, que Claro, você deve ter conhecido muita gente por conta do AVC, assim, que talvez muita. fez você enxergar outros aspectos da vida. Não sei, assim. Conta isso um pouco pra gente rapidinho. Ó, de fato, depois que eu tive AVC, eu passei a conhecer muita gente que também tem AVC. E assim, eu lembro que quando eu vim para casa, no pós-AVC, né, quando eu tive alta do hospital, cheguei em casa, imediatamente eu comecei a procurar pessoas que passaram ou estavam passando a mesma coisa que eu. E na ocasião, eu conheci Carol. Eu acho que ela tá na live aí. Eu conheci Carol. E eu lembro que ela me falou assim, ela, Kleber, quando você buscar outras pessoas que tiveram AVC, não busque se comparar. Não compare o seu caso com outra pessoa. Porque cada caso é específico. Cada pessoa vai responder diferente ao tratamento. Então, assim, eu sempre. A partir daí, eu comecei a ter o cuidado de buscar informação, mas não me comparar. Tipo assim, eu estou numa condição diferente de fulano. Então, não posso me comparar a minha reabilitação com a dela. Eu posso ter uma referência. Pô, fulano conseguiu, eu também posso ir lá, entendeu? E eu tenho uma referência muito boa disso, que eu falei até com ele, que eu ia citar o nome dele na live, que é Fernando Fernandes. O ex-Big Brother, que hoje todo mundo sabe que ele teve uma lesão medular. E ele rema de surf ski, entendeu? Então, assim, ele não aceitou simplesmente a alimentação. Ele correu atrás, ele Ele é um buscou o que exemplo. poderia. É, ele, Exatamente. ele é um exemplo claro de participação, né? A deficiência dele, a perda de mobilidade dele das pernas não impede ele de participar da sociedade, né? De Exatamente. fazer o que ele busca fazer. Então é isso que é o nosso objetivo, né? Enquanto E realizador. quando eu comecei o meu processo de reabilitação, assim, eu tinha e tenho ele como referência disso, e eu buscava, pô, o que é que eu posso fazer para voltar a treinar, para voltar a remar, voltar para o karatê e tal. Eu tenho que ir para fisioterapia, então é para lá que eu vou. Eu estou seguindo bem assim. Eu tenho que buscar agora educador físico, é para lá que eu vou. Eu tô seguindo esse roteiro, entendeu? Sim, sim. E esse Inclusive, fato que você colocou aqui de não comparar é primordial, sabe? Porque existe muito isso, das pessoas compararem. exatamente. E a partir do momento que nós somos seres humanos distintos, com crenças distintas, com histórias distintas, a gente não tem como comparar pessoas diferentes, com vivências diferentes, só se ater por conta de um AVC de semelhança, entendeu? Então, Exatamente. não tem como, é incomparável, não tem Até comparação, não dá para porque, comparar. até onde eu entendo, as causas do AVC, ela é diferente entre as pessoas. A causa mais comum, você mesmo citou, que tem as doenças lá, pressão alta, obesidade, tá, né? São causas comuns. A minha causa foi dissecção. Eu acho que Sim. eu acho que a abordagem da reabilitação vai ser diferente. Eu acho, eu não sou especialista. Não sou especialista. Não, e às vezes, sabe o que acontece? Às vezes tem gente que tem a lesão no mesmo lugar, a mesma extensão de lesão. Vamos colocar assim, só para a gente ter um parâmetro. Ah, é muito igual.
tá? Porque a gente sempre fala, depende da lesão, do tamanho da lesão, do local da lesão. Mas vamos pegar pessoas que tiveram lesão no mesmo local e na mesma extensão. Mesmo assim, a gente tem resultados diferentes, porque a história prévia dessa pessoa é diferente. A estimulação e a plasticidade que ela viveu no cérebro ali até aquele momento é diferente. As crenças são diferentes, São entendeu? diferentes, isso é. Então não tem como ser igual, mesmo com um tipo de... Porque às vezes você pode ter um comprometimento físico bem parecido, mas a forma que a pessoa reage a esse comprometimento físico pode modificar o avanço, a melhora desse comprometimento de forma significativa. Né? Então, assim, como você lida com toda a situação também pode modificar ali aquele quadro. Então, não dá para comparar, dá para ter referência, igual ele falou. Isso Exatamente. fantástico. Referência é sempre A gente, bom. como ser humano, precisa disso também, né? A gente Exatamente. precisa ter alguém para, né, para nos motivar até, para nos guiar, Eu né? vejo a referência como uma orientação. Eu posso chegar naquele ponto, mas o caminho que eu vou percorrer pode ser diferente. É seu. Exatamente, o caminho é meu. Eu vejo bem assim. Mas eu acho que é importante a gente pensar nesses fatores, assim, motivação, constância, repetição, estímulo certo, força de vontade, ter uma meta que te guie, que seja o seu propósito de vida. Isso modifica muito essa reabilitação e essa recuperação. E eu acho que é de tudo isso que a gente está falando aqui hoje, né? E tem um detalhe importante no meu AVC, que eu conversei com os médicos, né? Quando eu comecei a conversar com os médicos, eu falei assim, ó, vocês vão procurar o que vocês quiserem, eu não tenho doença nenhuma, eu tenho certeza que meu AVC foi emocional. Eu falei isso para eles. Porque assim, eu não acho que, eu não considero a minha rotina, eu não considerava uma rotina excessiva de treinos, apesar de eu treinar todo dia, eu não considerava. E pelo contrário, eu me sentia muito bem, entendeu? Fisicamente eu estava muito bem de condicionamento físico, entendeu? Então, eu não consegui avaliar assim. Eu tenho certeza plena que o meu AVC ele foi mais emocional do que físico, entendeu? E a gente tem, né, assim, essas interfaces entre a saúde mental e a saúde física. Exatamente. Não tem como dissociar, né? Então, a gente vê isso claramente na psiquiatria, né? Pessoas sentindo mal por conta de alguma doença mental, né? Tendo alguma alteração física, não conseguindo andar, não conseguindo se movimentar por conta de uma doença mental, né? Uma ansiedade, uma depressão. A gente vê isso claramente. Então, esses dois, vamos dizer assim, domínios, né? De saúde física e saúde mental, eles estão ali, ó, juntos, andando juntinho, lado a lado ali. Então, um interfere no outro. Exatamente. Né? Então, a gente pode ter doenças aí que vão mentais, né? Que vão extrapolar para o corpo. Sim, isso é bastante comum acontecer, tá? Não sei se é o seu caso, é o que você está falando, né? Às vezes a gente não se conhece como profissional, né? Eu te tratando, eu não sou fisioterapeuta, que a gente está trocando uma ideia aí de pessoas que lidam com, né, com um AVC de alguma forma. Porque na época que eu tive AVC, eu estava vivendo uma fase muito turbulenta na minha vida, entendeu? Uma fase muito, muito, muito intensa, muito difícil. Esse é um relato muito comum. Exatamente. E de repente eu tinha AVC. Então, foi de repente que eu tinha AVC. Ninguém esperava. Inclusive eu soube que circulou nos grupos de canoagem que eu tinha morrido. Até isso circulou. Mas normal. Mas um AVC ninguém espera, Kleber. Assim, muita gente que já teve às vezes fica muito preocupado e realmente tem que, né, não se preocupar, mas se atentar e entender a causa para diminuir os riscos de outro. Mas quem nunca teve, não espera. Esse também, hoje eu estou lidando melhor com isso, estou conseguindo equilibrar mais isso. Mas nos primeiros dias, todo dia eu acordava com medo de ter outro AVC, entendeu? Todo dia eu acordava assim. Inclusive até conversei com a médica, eu falei para ela, me libera para treinar, porque quando eu for treinar, eu vou esquecer que eu tinha AVC. Eu preciso ir para água, eu preciso voltar para o karatê, eu falei isso para ela. Só que ainda assim,
eu não fui autorizado a voltar a treinar, né? Então, estou esperando aqui ansiosamente pelo dia. Então vamos fazer o seguinte, quando você entrar na água novamente, quando você entrar no tatame novamente, eu acho que a gente pode fazer uma live aqui para comemorar, viu? O que que você acha? Pô, acho massa, bora fazer. Acho Já bacanérrimo. fico com tenho dúvidas de que isso vai acontecer, por toda a Eu sua já, determinação, por todo o seu... Olha que eu eu- nem te conheço pessoalmente, não sei das suas sequelas físicas, das suas alterações, dos seus minha comprometimentos, para poder sequela é essa falar aqui, ó. isso. Minha sequela é que o braço direito às vezes treme. Minha sequela é essa. É a coordenação motora fina que eu perdi, entendeu? Sim, né? Eu não Aham. consigo É, não escrever. tenho dúvida. Eu ainda Ainda não mais com a consigo TO escrever, aí que por te enquanto. acompanha, né, É, ali, ó, ela exatamente. apareceu, tá Ó, ela vendo? falando. Ela aí. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer e a gente É. vai provavelmente estar aqui juntos daqui a algum tempo. Fica já o convite. Entre em contato comigo, fala, ó, Lud, eu vou entrar no Não, tatame quando. hoje, vou entrar na água hoje, que eu quero acompanhar. Ó, eu já tenho planejado. Eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque, assim, uma coisa que eu estou fazendo são planejamentos. Então, assim, eu já planejei o meu retorno para remar, eu já planejei e estou executando a minha condição física. Inclusive, ele está aí, ó, acabou de falar aí, ó, Alexandre Winter é meu treinador. A gente está me reabilitando fisicamente para eu voltar de fato a remar, entendeu? A única coisa que eu não consegui planejar ainda planejar o meu retorno foi no karatê. Eu ainda não consegui de fato planejar, eu vou voltar tal dia nessa condição. Isso. Entendeu? Porque eu entendo que eu não posso, por exemplo, chegar no karatê, fazer o que os outros atletas estão fazendo ou como eu treinava antes. Eu não estou mais como antes, entendeu? Então acho que a condição vai ser diferente para eu voltar. Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que eu estava comentando isso hoje com uma paciente que quer voltar a estudar e eu acho que tem que ser uma adaptação gradativa. Eu atendi uma paciente esse final de semana a gente conversando, eu falei, nossa, eu acho que você, pela avaliação, que ela tinha um ótimo prognóstico para andar, e aí no outro dia, ela estava 1 ano já em casa, andando de andador. No outro dia, ela saiu de casa 8 horas da manhã e chegou em casa 5 horas da tarde. Foi na casa de várias amigas. E na segunda-feira, ela me mandou mensagem com dor na coluna absurda. Será que eu sobrecarreguei? Será que eu fiz demais? Então, assim, esse 880, ele não tem espaço dentro desse processo. Você não pode Entendi. ficar parado esperando que as coisas aconteçam, mas você também não Exatamente. pode ir com muita sede ao pote, porque o seu corpo precisa se adaptar. O seu cérebro precisa ter uma nova adaptação. Mesmo que a sequela física seja uma sequela pequena, é um processo. E esse processo tem que ser respeitado, porque senão vai acontecer o que você falou. Entendeu? Você vai fadigar muito, e aí você vai ter que Exatamente. dar 20 passos atrás, se você deu 10 na frente para dar 20 passos para trás, entendeu? Eu Então, lembro assim, que eu lembro que eu essa comentei com. resposta, só para finalizar aqui, essa resposta você só vai ter nesse processo. Então, talvez você não consiga fazer esse planejamento logo de cara, porque você precisa ir adaptando esse processo no retorno, né? Eu Então, eu acho que pensei é mais ou nisso. menos por aí. Planeje o que dá para fazer no início agora, sabe? O que você já tem de capacidade? O que você já consegue? O que você já pode ir treinando de forma adaptada referente ao karatê, entendeu? E aí a gente não, você vai Progredindo. evoluindo aí, progredindo até a gente realmente conseguir vê-lo dentro do seu planejamento total, que é seu, que Aham. não é de mais ninguém, é seu, entendeu? Você tocou até num ponto importante, interessante, na verdade, que eu lembro quando, há mais ou menos um mês atrás, que eu voltei na neurologista, e eu comentei com ela que eu me sentia muito cansado, mas não era o cansaço físico, era o cansaço mental, entendeu? Como se eu tivesse estudado incansavelmente o dia todo. E ela me falou que, ela me retratou que isso era normal no pós-AVC, entendeu? Então era o É cansaço comum. mental mesmo.
Eu me sentia muito cansado. Agora, fisicamente, sei lá, acho que eu tô bem já, fisicamente. E as pessoas precisam saber disso, sabe, Kleber? Até que as pessoas que convivem com a gente, que convivem com quem teve AVC, porque é importante. Às vezes fica achando que esse cansaço não existe, isso acontece, tem que ser Acontece preventivo. demais. É o que a Lívia Exatamente. falou, planejar curto, médio prazo para a gente ir progredindo, né? A gente, ó, já estou me fazendo glícia, já estou me fazendo parte da Tá equipe. fazendo É o parte. costume, é a mania, é o dia a dia, Exatamente. acaba sendo assim, a gente está bem longe para isso acontecer, mas enfim. De E, qualquer ó, maneira, eu eu me acho, sinto muito lisonjeada de estar contando a sua história aqui com você hoje e estar em algum momento da sua reabilitação aí, podendo participar. ó, a gente que passa, né, que sofre AVC. Até hoje eu tenho dúvida se o AVC é uma doença, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Mas a gente que sofre, que passa pelo AVC, parece que a gente cria uma rede, todo mundo começa a se conectar, entendeu? E fica um negócio interessante porque um termina dando força pro outro. Então, foi um dos motivos também que eu aceitei participar da live e tal, expor a minha história. O que eu acho bacana é que em nenhum momento eu chorei, porque antes eu chorava. Quando eu falava do assunto, eu começava a chorar. E hoje, em nenhum momento isso aconteceu. Eu consegui contar a história, né, do que Legal, rolou lá no, legal, na AVC. legal. Aqui, eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, Eu também acho. mas o meu menininho pequenininho tá ali precisando da mãe, coitado. Não tem nem 2 anos, doido pra mamar. Eu E ela já preciso, tá chorando lá dentro. eu preciso eu preciso citar uma pessoa que acabou de acabar a live, ó, Emílio Zagaia. Eu acho que você conhece ele. Emílio Conheço, foi, ele faz parte da associação. exatamente. Emílio foi um cara assim que ele me recebeu de braços abertos. A dúvida que eu tinha, ele me tirava assim. Ele era quase meu terapeuta, então ele me ajudou bastante nesses primeiros dias. Inclusive, eu estou esperando ele me chamar para a entrevista que ele prometeu. Ele disse que, Ai, Emílio já gostou. exatamente, que Emílio, ele é documentarista, né? Ele falou, Kleber, eu preciso te entrevistar, você aceita? Eu falei, aceito, estou esperando um dia. Ai, ai, já tá aí, né? Disposta a isso. Exatamente. Aí ele tá rindo. Mas, Kleber, foi um prazer. A gente marca outras vezes de conversar aqui. Quando você Tá. tiver algum insight, alguma coisa, a Luz precisa falar no canal aqui, a minha página está disponível para a gente trocar ideia. Tá vendo? Não doeu nada, né? Foi um papo Não, tranquilo. Foi super agradável. Foi nem ótimo. parece, Adorei. nem parece que é uma live, parece que tá batendo um papo mesmo aqui na mesa aqui. Mas é exatamente isso. Olha, e a gente já está aqui há 1 hora e 20 minutos. É Passou rápido, verdade, né? passou rápido. É. Ô, gente, eu agradeço a presença de todo mundo aqui. E a mensagem que eu queria deixar aqui, além do agradecimento ao Kleber, obviamente, por estar aqui expondo toda, né, a história dele e se tornando um exemplo e auxílio aí para todos que estão aqui assistindo a gente, é que realmente se liguem, disseminem essa informação de que o AVC realmente não tem idade, ele não acontece só com idosos, que a gente precisa entender todos esses fatores de risco, todos os sinais e sintomas que podem acontecer, para poder ajudar outras pessoas, nos ajudar quem estiver do nosso lado, caso isso aconteça. E, no segundo momento, motivação, persistência, consistência, frequência, estímulo correto, se reinventar, se ressignificar é importante não só para quem teve o AVC, para quem vive. E quem teve um AVC continua vivendo e tem uma vida inteira pela Exatamente. frente, principalmente quem é adulto, quem é jovem, que ainda tem uma vida aí toda pela frente. A palavra é toda sua. Se você quiser se despedir, falar alguma coisa, trazer aqui para o pessoal alguma Ah, mensagem, fique à vontade. ó, se eu falar muito, eu vou me emocionar, que eu sou chorão, tudo eu choro. Ele me perguntou se eu chorar na live. Eu falei, se chorar, chorou. Foi, Eu vou fazer o quê? exatamente. Não pode. A gente é humano, a gente pode chorar, não tem problema não. Não, assim, o que eu tenho de fato é para agradecer, né? Você ter me dado essa oportunidade da fala, de ter exposto, né,
eu não vou falar assim a minha história, porque eu acho que minha história ela vai acabar quando eu realmente for embora da Terra, né? Eu acho que minha história acaba. Mas dessa passagem que está sendo AVC, eu achei muito bom falar isso aqui. E eu vou continuar sendo chato na minha rede, eu vou continuar publicando coisas de AVC, porque assim, o AVC, até onde eu pesquisei, é a segunda causa de morte no país. É a segunda causa. Então, Exatamente. assim, eu acho que não. Tem que ser Principalmente falado, né? eu. Exatamente, a segunda causa. A primeira, se não me engano, é infarto. E as pessoas hoje, elas conseguem identificar muito mais o infarto do que o AVC, entendeu? Então, acho importante abordar esse tema. E hoje eu estou me considerando assim uma pessoa que abraçou a causa, até porque eu estou vivendo isso na pele, eu estou sentindo, entendeu? Então, eu vou deixar a minha matéria, a minha voz, para falar sobre o tema. Eu vou continuar fazendo isso. Então, é isso. Tamo Obrigado, junto. obrigado a todo mundo. Tamo junto. Agradeço muito o pessoal que acompanhou aí, ó. E quando eu for a Salvador, a gente espera te conhecer pessoalmente pra gente E conversar quando mais, você vier em trocar. Salvador, a gente vai ter que remar. Vai ter que remar de Ai, surfski. meu Deus! Aí, se eu conseguir, merece uma live. É, exatamente. Nunca remei. Não tenho nem ideia. Essa não é minha praia, definitivamente, Aprende, mas merece aprende. uma live. É, com certeza. Um beijo, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Obrigada por ter acompanhado aí. Foi ótimo. Obrigada, Tchauzinho. Cléber. Um beijo. Obrigado. Tchau. Tchau.